reabilitação são coisas fabulosas, portanto são materiais muito fantásticos, dado que são muito fininhos, não é? Consegue-se um isolamento térmico brutal. Aquilo que a Alemanha, que o Instituto está a aconselhar é uma coisa muito engraçada, é a reabilitação step by step, passo a passo. Ou seja, e porquê é que eles falam no step by step? Porque muitas das vezes nós temos edifícios, e falando nos edifícios de habitação, que estão habitados, que não se podem desalojar as pessoas todas e pô-las num outro sítio e reabilitar tudo de uma vez. Por outro lado, há os condicionalismos económicos, não é? E então, este step by step faz-se uma análise daquilo que é prioritário no edifício. Em princípio, lá está os envidraçados, como as tais zonas mais fragilizadas, portanto, piores, portanto, de pior qualidade que nós temos na envolvente, serão o primeiro passo a empreender. Reabilita-se, portanto, substituem-se os envidraçados, deixa-se já a zona do envidraçado preparada para receber o isolamento térmico pelo exterior, por exemplo, não é? Se for o caso. Um segundo passo, a reabilitação da envolvente opaca. E depois, no terceiro passo, a inclusão dos sistemas de ventilação mecânica e dos painéis solares, ou dos sistemas de produção de energia com recurso a energia renovável. Portanto, é uma situação progressiva bastante interessante e que poderemos também pensar nela, portanto, cá e em qualquer parte do mundo, como é óbvio. Há também cidades que estão já a implementar estes princípios de uma forma muito ativa. Nós tivemos a oportunidade, quando estivemos na Alemanha, a fazer a nossa formação, de visitar vários edifícios. Aliás, vivemos num edifício Passive House, um edifício de habitação multifamiliar e de caráter social. Era um edifício que foi construído a custos controlados. E em Frankfurt, a cidade de Frankfurt, tem um regulamento que diz que todos os edifícios públicos, quer reabilitados, quer novos, têm que ser reabilitados ou construídos de acordo com esta metodologia. É uma obrigatoriedade já. A própria banca alemã favorece os empréstimos e com taxas de juros melhores a quem construir segundo esta metodologia. E porquê? Porque as pessoas, este é um edifício que cumpra com estes requisitos, no fundo e não depende, os seus moradores, os seus utilizadores, não depende, o esforço financeiro deles, em termos energéticos, não depende da oscilação do preço da energia. Porquê? Porque a casa consome sempre pouco. Portanto, as pessoas que gastavam, nós falámos com pessoas que nas suas casas antigas gastavam na ordem dos 1.000 euros, 1.500 euros em aquecimento por ano e que nestas casas passivas pagam 300 euros por ano. Portanto, vejam a diferença. E, portanto, isto cria confiança também nas entidades financiadoras. Porquê? Porque as pessoas têm... A capacidade económica que as pessoas têm não está dependente desta oscilação do preço da energia, quer queiramos, quer não, ela vai sempre subir, não é? Estamos num mundo em que a energia irá subir sempre. E, portanto, Frankfurt tem estas estratégias. Bruxelas também, Antuérpia também já estão a implementar regulamentos que obrigam, no fundo, a utilizar esta metodologia, e Nova Iorque. O mayor de Nova Iorque emitiu um documento que é o One City Built to Last, que se procurarem na internet encontram esse documento, muito interessante, e nesse documento são estabelecidos taxativamente a obrigatoriedade, quer para a construção nova, quer para a reconstrução, para a reabilitação, da aplicação dos critérios e princípios da Passive House. Portanto, é o que é extremamente importante. Portanto, e aqui está a preocupação, o compromisso das cidades com esta política de diminuição das emissões de gases com efeito de estufa e, portanto, com a sustentabilidade, com a responsabilidade social, porque isto não é apenas um critério com interesse ou com responsabilidade energética, é também um critério que tem responsabilidade social, porque se preocupa com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, com a saúde das pessoas e com a parte económica das pessoas. Já me estão a fazer sinal que eu estou a falar demais. Ora, muito bem. Não é esse sinal, não é que está a falar mais, está a falar muito bem. Mas há horas. Ora, muito bem. Vamos lá então deixar a conversa. Agora,
aquilo que vocês com certeza se estão a interrogar é como é que isto se consegue atingir, como é que se constrói, não é? Se é mais oneroso, e estas duas perguntas eu vou responder já. E quanto é que isto custa? Nós já acompanhámos os nossos estudos sempre com estudos económicos. Mesmo esta casa, que vos vamos apresentar de seguida, fizemos o estudo económico. Quanto é que custaria, quanto é que custou mais? Ela custou mais relativamente ao projeto inicial, ao projeto que já existia. 10%. Oscila entre 8%, 10%, 12%. Depende de quê? Depende da zona climática. Claro que o tempo de retorno deste investimento inicial, unicamente calculado com a poupança energética que se consegue, unicamente calculado com base na poupança energética que se consegue, varia entre os 8 anos, 12 anos, 15 anos. Se eu for para Bragança, claro que eu em 8 anos consigo o retorno do investimento inicial. Muito bem. A Modic Passivals foi um projeto que nós estivemos envolvidos, um projeto de investigação. É um projeto de copromoção entre a empresa Modic e a Universidade, financiado pelo IAPMEI. E esta, a segunda parte da apresentação, vai-se dividir em 3 passos. A concepção, a construção e o controle desta... agora faço. O controle desta... Então, da construção. Da construção. Então. Calma. Posso? Sim. Posso mudar diretamente. Está com algo muito raciocínio. Está um bocadinho estranho. Este sistema construtivo é um sistema construtivo um pouco diferente daquilo que nós estamos já habituados. É um sistema construtivo em aço, informado a frio, e a estrutura principal é uma estrutura reticulada apoiada numa laje de ensoleiramento de betão armado que suporta toda a estrutura principal, sendo que as paredes exteriores são compostas por painéis pré-fabricados metálicos que acopulam o isolamento térmico e que são aparafusados diretamente ao perfil Modic. O perfil Modic... Eu prefiro fazer isto sozinho. O perfil Modic é um perfil patenteado por esta empresa, desenvolvido por eles e patenteado por eles, e é este perfil que nos faz toda a estrutura, desde acoplando vários perfis. Nós temos 2 perfis que fazem-nos um pilar, 4 perfis fazem-nos uma viga, como é possível ver nestes 3D que são da empresa. De uma análise breve, e a primeira análise é este tipo de construção, percebeu-se logo que tínhamos alguns problemas, alguns constrangimentos para atingirmos uma Passivals, mas que uma das mais importantes, que é um dos requisitos mais importantes da Passivals, estaria solucionado, porque já estava pensado a priori por este sistema, que é a envolvente térmica completamente isolada. Outro dos constrangimentos era que nós já tínhamos um projeto pré-definido, não era uma coisa que podíamos alterar. Este era um constrangimento que a empresa nos punha e tínhamos que otimizar. Era uma casa perto de Aveiro, numa aldeia perto de Aveiro, um T4, orientação norte-sul, em que a orientação sul está privilegiada as zonas sociais, a sala e a cozinha, e a norte os quartos. Temos um problema. A sul também temos 2 quartos que nos vão trazer problemas a seguir, mas iremos lá daqui a pouco. Tem uma grande área de vãos envidraçados e que serão calculados e otimizados da seguinte modo. A partir daqui vai haver uma otimização de todos os 5 princípios da Passivals para conseguir-se atingir os valores dos requisitos Passivals. Ora bem, nesta otimização, e vou agora falar mais rápido, em termos de envolvente, vamos começar pela envolvente opaca.
Portanto, como a Ana disse, este sistema construtivo em painéis pré-fabricados é uma construção modular em painéis pré-fabricados que vêm já de fábrica. Eles são um grupo empresarial, portanto, um grupo de empresas, portanto, que tem isto é um sistema construtivo que está patenteado por eles. Eles utilizavam 6 cm de isolamento térmico na envolvente opaca do edifício e aquilo que nós utilizavam, portanto, como foi referido, um pavimento térreo, que também já tinha isolamento, e aquilo que nós fizemos foi aumentar, em termos de envolvente opaca, o valor do isolamento térmico, a espessura de isolamento térmico. Portanto, aqui colocámos 10 cm de XPS na envolvente de todo o piso, de todo o pavimento térreo, conforme aqui se vê. Nos painéis pré-fabricados aumentámos de 6 para 12 cm. Portanto, isto para a zona climática de Aveiro. Reparem, isto não é uma construção mássica, não é? É leve, uma construção leve. Não temos aqui tijolo, não temos aqui betão, só temos perfis de aço e painéis pré-fabricados. Portanto, isto, não temos portanto, o isolamento, o que nós obtemos é apenas com isto. E, portanto, obtivemos aqui um U de 0,21. Portanto, aqui ao nível da cobertura, os valores, reparem, é uma cobertura leve também. Painel de OSB, isolamento térmico e painel sanduíche por cima, não é? Portanto, atingimos aqui um valor de U de 0,15, 0,16, 0,18. Então, claro que a espessura do isolamento térmico variou, porque o próprio isolamento, eles nesta casa utilizaram uma metodologia diferente, um processo diferente daquilo que utilizavam anteriormente, e a própria conformação da inclinação da laje plana foi feita com a espessura de isolamento. Portanto, isto variou entre os 15 e os 30 cm de isolamento em toda a pendente da cobertura. Em termos dos vãos envidraçados, aquilo que se fez, lá está, um vão envidraçado com um coeficiente de transmissão térmica de 1,5, portanto, bastou para nós cumprirmos com os requisitos. Um vão envidraçado, uma cascaria de achuco, não passando a publicidade, está aqui escrito, com um coeficiente de transmissão térmica de 1,5, uma classe de permeabilidade ao ar de 4, e conseguimos, portanto, nós fizemos todas as simulações de pontos térmicas lineares com o software Term e, portanto, conseguimos obter uns PCIs, portanto, os coeficientes de transmissão térmica linear muito baixinhos, efetivamente. Portanto, tudo isto foi estudado, não é? O fator solar que utilizámos foi um vidro com fator solar de 0,57, como aqui está, e tivemos que recorrer. A casa, originalmente, a arquiteta tinha concebido a habitação sem proteções solares externas. Foi impossível conseguirmos cumprir com a taxa de sobreaquecimento sem proteções solares externas. Portanto, aqueles vãos azul são terríveis, não é? São ótimos no inverno para fazer ganhos solares, mas no verão aquilo tinha um sobreaquecimento brutal. Portanto, tivemos que colocar portanto, sistemas de lamelas verticais, visos solares, portanto, para fazer o sombreamento dos vãos, e, portanto, a empresa teve inclusivamente que desenvolver umas caixas próprias, que já vamos ver, para colocar esses sombreamentos. Em termos de pontes térmicas planas, pois os painéis solares, como já têm a espessura de 12 cm de isolamento térmico, o único problema que tínhamos aqui era as pontes térmicas planas na zona dos pilares metálicos, portanto, dos perfis metálicos. Aí aquilo que já era utilizado também pela empresa, são os bits de material, portanto, em EPS, não é? Que vêm fabricados e que são encaixados, portanto, aqui, como aqui se vê, num modelozinho, são encaixados estes bits nas zonas de pilares e, portanto, que fazem a correção da ponte térmica. E, portanto, conseguimos um U na zona corrente de 0,21, enquanto que na zona de pilares de 0,24, portanto, estávamos muito bem. Portanto, todas as pontes térmicas lineares, como eu disse, foram modeladas, foram estudadas, foi calculado o respectivo PSI, como aqui se verifica, nesta zona de ligação de fachada com o pavimento térreo. As zonas de todos os vãos envidraçados são sacadas, são portas, não temos janelas, temos só portas em toda a casa, portanto, e aquilo que aqui vocês têm simbolizado é um elemento em puranite, que é um elemento de corte térmico, portanto, na zona das soleiras, para fazer o corte térmico entre o interior e o exterior, e, portanto, para evitar aqui, e para obtermos aqui um PSI muito baixinho. Portanto, este PSI é negativo porque a metodologia da Passive House nós medimos o comprimento da ponte térmica pelo exterior.
E essa medição, enquanto que o nosso regulamento obriga a medir pelo interior, aqui medimos pelo exterior. Isto é uma questão geométrica e, portanto, dá-nos valores negativos que depois no balanço térmico é favorável. Eu esqueci-me há pouco de dizer, no início, com a pressa, de que o balanço térmico é feito numa ferramenta de cálculo, que é o PHPP, o Passive House Planning Package, portanto, que são folhas de cálculo em Excel, que estão perfeitamente testadas, foram formuladas de acordo com as normas europeias em vigor no âmbito da térmica e, portanto, que é aquilo que se utiliza para toda esta otimização. Claro que nesta otimização o que é que fizemos? Fizemos o estudo de várias soluções, como vamos ver. A definição da envolvente de estanquidade. Portanto, nós temos a envolvente opaca, aquilo que foi estudada esta envolvente em termos de estanquidade. Portanto, por dentro do isolamento térmico, não é? Há toda uma camada de estanquidade que foi concebida e desenvolvida. Como é que nós conseguimos essa camada de estanquidade? Como isto é uma construção leve, aquilo que pensámos e que fizemos foi 2 camadas de gesso cartonado contrafiado. Temos uma primeira camada de estanquidade, que foi toda isolada nas ligações com fitas de estanquidade. Todas as perfurações dessas camadas foram também tratadas com espuma de estanquidade. As caixas, em termos de elétricos, são caixas especiais, também estanques, e os focos luminosos também são caixas especiais estanques. Claro, mais caras do que uma caixa normal que se compra, não é? Portanto, foi este o trabalho que teve que ser feito e que teve que ser planeado. Este conceito, no fundo, obriga a quê? A que quer o projetista, quer o executante, pormenorizem tudo quanto façam. Não é só fazer, tem que ser tudo pormenorizado e a obra tem que ser permanentemente acompanhada. Nós tínhamos um engenheiro da universidade, um bolseiro, que era o fiscal de obra, praticamente, que estava permanentemente em obra, praticamente, a verificar todos estes pormenores. Outro aspecto importante, o sistema de ventilação. Optámos por uma bomba de calor compacta. O que é uma bomba de calor compacta, para aqueles que não conhecem? Faz a ventilação com a recuperação de calor e faz o aquecimento das águas quentes sanitárias. Portanto, tem um depósito incorporado para 180 litros de água. Além disso, temos o sistema solar térmico, como é óbvio, não é? Isto são as bocas de insuflação e de extração de ar dentro do edifício. Portanto, bombas de calor com uma eficiência elétrica inferior a 0,45. Acho que é 0,33 ou 0,32, qualquer coisa do género. Como é que isto funciona? O ar das zonas sujas, das cozinhas e das casas de banho é extraído, cruza, portanto é um ar quente, que é aquecido no interior através de quê? Do recurso das cargas interiores, que são geradas por tudo quanto existe dentro de uma habitação ou de um edifício. Esse ar quente cruza com o ar frio que está a ser introduzido para dentro deste aparelho, cruza-se, mas não se mistura, é preciso que se diga. Portanto, pré-aquece o ar frio que entra e é expelido o ar sujo para fora. Isto no inverno. Quando, na estação quente, este equipamento permite também, através do sistema evaporativo, fazer arrefecimento e permite, quando as temperaturas exteriores são inferiores às temperaturas interiores, tem um bypass que permite a circulação do ar do exterior para o interior, sem qualquer gasto. Aqui temos um projeto de ventilação. O projeto de ventilação foi desenvolvido por uma empresa, para a empresa fornecedora do equipamento, com a nossa ajuda. Portanto, cá está, o esquema de ventilação é extração nas zonas sujas, cozinha e casa de banho, insuflação de ar novo nas outras zonas, salas e quartos. As zonas de transição, os corredores funcionam como zonas de passagem, portanto, zonas para que o ar circule. Portanto, é este o esquema de ventilação. É claro que para isto tem que se prever uma pequena área técnica, uma área técnica sempre em projeto que rondará os 8 a 9 metros quadrados, que neste caso sacrificou-se uma pequena lavandaria que existia aqui junto da cozinha para colocar essa zona técnica, portanto o depósito de águas quentes do solar térmico e a bomba de calor. E é importante referir, sim, que a bomba de calor e este sistema está tudo dentro da envolvente térmica, porque a casa tem uma garagem, mas que foi considerada fora da envolvente térmica para não termos problemas e, portanto, para conseguirmos
podíamos ter lá colocado todo este sistema, mas depois tínhamos problemas, as canalizações eram mais longas, e um outro assunto que foi tratado e que teve que ser tratado foi a otimização da rede de águas, da rede de abastecimento de água quente. Portanto, foi otimizado, já estava projetado, foi otimizado, tentou-se reduzir ao máximo, porque isto é um cálculo tão fininho que vai a esse ponto, as perdas que existem na rede de abastecimento de água quente. Portanto, outro aspecto, a utilização de coletores solares para o aquecimento das águas quentes sanitárias, iluminação LED, não é? Portanto, equipamentos de elevada eficiência energética. Desenvolveram-se também fichas técnicas e de fiscalização para apoio da empresa, para futuras construções, para eles terem um apoio pormenorizado de todo o processo de montagem e de construção deste tipo de habitações, e checklists para a fiscalização da obra, para verificar todos os pontos, portanto, para todas as atividades que se desenvolvem. Aqui neste esquema aquilo que vem é o quê? Foram todas as soluções que nós estudamos até chegarmos à solução que consideramos ótima. Portanto, várias soluções até chegarmos aqui a uma solução que efetivamente cumpre com os requisitos de estar abaixo dos 15 kWh por metro quadrado ano e abaixo dos 10% de sobreaquecimento. E para isso tivemos que recorrer à ventilação natural noturna. Portanto, estas casas, apesar de serem herméticas, têm janelas e portas e é saudável que elas se abram. E, portanto, uma das situações, não é pensar isto é tudo, olha no nosso clima, para que é que nós queremos uma casa destas? Claro que no inverno é necessário que isto seja hermético, e se temos um sistema de ventilação mecânico com recuperação de calor, se vamos abrir as portas e as janelas estamos a perder energia, portanto não estamos a fazer nada. Agora chegamos à primavera, ao verão, e com temperaturas amenas, é claro que podemos recorrer e devemos recorrer à ventilação natural. E, portanto, a última situação de otimização teve que ter em conta essa ventilação natural para que nós conseguíssemos atingir o 8%, como aqui está, de sobreaquecimento. Portanto, inferior aos 10%. E cá está, este é um output final, é a folha de resumo do PHPP que nos dá os resultados finais do nosso cálculo. E portanto, para as várias soluções que fomos estudando. E reparem, relativamente à situação, à casa original que nos foi dada e que a Modico comercializa ainda, pois só não comercializa uma passive house quando o cliente o requer. Portanto, verifiquem que conseguimos reduções da ordem de 70% para as necessidades de aquecimento, de 60% para as necessidades de arrefecimento, de 84% para as cargas de aquecimento, 48% para as cargas de arrefecimento, e de 70% para as necessidades de energia primária, uma grande redução, porque estamos com um sobreaquecimento de 8% contra os 20% iniciais, e também da ordem de 70% de redução de emissões de CO2. Portanto, efetivamente é algo que funciona. Esta casa foi, além desta simulação com o PHPP, fez também simulação dinâmica com Energy Plus. Portanto, porquê? Porque o PHPP faz uma análise monozona, portanto considera o edifício como uma única zona energética, portanto, e o Energy Plus não. Portanto, nós dividimos em várias zonas o edifício e dessa simulação vemos que, efetivamente, aqui no verão há aqui uns meses em que há alguns picos, que é o tal sobreaquecimento, onde nas zonas, aqui na zona Z7, que são os quartos virados a sul no primeiro andar, que tem toda a fachada envidraçada virada a sul, apesar de ter uma pala horizontal e palas verticais que fazem algum sombreamento, mas tem uma incidência brutal em termos de sol, portanto, de energia solar. E depois fizemos várias simulações também, tendo em conta uma má utilização, porque estas casas também funcionam bem se o utilizador souber como utilizar. Neste projeto fizemos um manual para o utilizador também. Portanto, como utilizar a casa? Se a casa for mal utilizada, não teremos a rentabilidade deste sistema. Isto é muito importante as pessoas saberem. Portanto, se durante o dia as pessoas tiverem os sombreamentos levantados, portanto a sul, a casa vai sobreaquecer. E portanto é isto que aqui está traduzido nesta simulação. A vermelho é a má utilização da casa com o não sombreamento dos enviraçados a sul. Aqui, mais a escuro, o que é que temos?
uma manipulação manual dos sistemas de sombreamento, em que durante o dia 70% dos vãos envidraçados estão sombreados e deixamos os tais 30%, que até é do nosso cálculo regulamentar, não sombreados. Ou então o sistema mecânico, que a partir da detecção dos 23 graus centígrados baixa os TOs, portanto baixa os sombreamentos e, portanto, sombreia até 70% e de noite abre as janelas e permite a ventilação natural da casa. E, portanto, obtemos aqui, portanto, um abaixamento brutal em termos das temperaturas interiores daqueles compartimentos. Fase de construção. Relativamente à fase de construção, nós fizemos uma fiscalização apertada e, além disso, fizemos um levantamento fotográfico de tudo. O que nos é permitido também apresentar isto e também comprovar aquilo que nós tínhamos desenhado, calculado, que foi realmente efetuado. Mesmo assim, houve muitos problemas ao longo da obra, tenho a dizer. Muitos problemas. Como se vê nestas imagens, isto é a laje de ensoleiramento. Primeiramente foi isolada por baixo e pelos lados. Foram colocados os pilares e foi fechada o primeiro piso. Só depois é que há a construção de um segundo piso, que também é fechado e são fechados além das paredes, que são pré-fabricadas, como eu já disse, pelos bites de isolamento na zona de pilar. São estas coisas brancas que conseguem ver, aqui são os bites de ligação. Estes bites também tiveram que ser desenhados porque com o aumento de espessura o bito teve que sofrer reformulações. Relativamente aos vãos envidraçados, uma coisa que não foi dita e que é muito importante na Passivals é que os vãos envidraçados e as portas opacas são tratados de igual forma. São considerados vãos envidraçados, têm os mesmos requisitos. As portas envidraçadas. Não, e as opacas. Sim. O que é que foi feito? Não estava contemplado a brisa solar, foi desenvolvido pela Metalusa, que é uma empresa do grupo da qual a Maudico pertence ao grupo Metalusa, é a empresa de aço. Foi desenvolvido esta peça metálica que está ali na brisa solar, que é um meio recortado, para serem acoplados à estrutura principal a brisa solar. Estes são os vãos envidraçados, com a pornite, com o elemento core térmico e outros elementos que foram desenhados e efetuados pela empresa também para maior estabilidade dos vãos, que era uma coisa que nós tínhamos alguns problemas. Em termos de ventilação mecânica, a ventilação mecânica foi definida pelo engenheiro mecânico. Isto é uma rede, um ramal principal de onde derivam, onde é picagem e tubagem individual para cada compartimento. É importante referir que a zona onde é extraída e insuflada ar, que é aquela fotografia ali, não vê pelo rato, não vê, está distante uma da outra para que o ar que é extraído não seja misturado com o ar que é insuflado, porque podíamos ter uma contaminação de ar. Relativamente à estanquidade ao ar, este foi o nosso grande calcanhar daqueles. É muito difícil numa estrutura leve ter os requisitos que a Passivals, atingir os requisitos que a Passivals nos põe. Todas as ligações, além da camada, dupla camada de pelador de gesso cartonado, peço desculpa, contrafiada, em que a primeira camada é toda tapada as ligações com estas fitas de estanquidade da Tescom, passa publicidade, e por todos os pontos singulares de tubagem preenchidos, ou tentou-se aqui fazer um preenchimento de todas as ligações, e foi tudo medido no ensaio de estanquidade ao ar.
além de todas as partes elétricas que também tiveram umas caixas especiais, bem como a iluminação. Nestas figuras vê-se a primeira camada de estanquidade toda cheia das fitinhas que nos ajudaram imenso. Relativamente ao controle, foram feitos 2 ensaios, um ensaio preliminar, numa fase intermédia, onde já estava a primeira camada de gesso cartonado e as fitas feitas, e numa fase final. O valor final que nós chegámos foi 0.9, não foi o 0.6 da Alemanha, que a Alemanha nos obriga, mas para Portugal, que é